Bem, bom dia a todos. Mais uma vez estamos no nosso ciclo de seminários da pós-graduação em Química e hoje temos um palestrante ilustre dentro de uma área importantíssima, de grande relevância dentro da pós-graduação, não só para alunos, mas também para professores. Ele vai estar falando sobre redação científica e visibilidade. E eu gostaria de chamar o professor Raimundo para fazer uma breve apresentação, já que ele é um conhecido muito próximo, amigo próximo do professor Giuseppe. Ele vai falar um pouquinho do professor Giuseppe para a gente. Professor Raimundo, esteja à vontade. Bom dia a todos. É um grande prazer receber o Giuseppe aqui conosco. Temos já mantido uma relação bem próxima desde a época da pós-graduação, quando eu estava em São Carlos e ele também. E o professor Giuseppe, ele é especialista, né, na área de eletrocatálise, tem trabalhado muito intensivamente com isso e tem publicações, né, com alto fator de impacto. E isso o tem levado a produzir algum trabalho com relação a essa questão de mostrar uma melhor forma de publicação. Ele já tem ministrado durante algum tempo alguns seminários em relação a isso. Tentei algumas vezes, uma vez, na verdade, ele esteve conosco e ele falou sobre isso num evento aqui em Manaus. E nós temos tentado, por exemplo, ver se há a possibilidade de ele ministrar um curso um pouco mais específico, mas até agora nós não temos conseguido completar esse intento. De modo que, com os seminários online que nós estamos tendo agora, eu conversei com o professor Kelson para que isso pudesse ser feito. Então, o professor Giuseppe, ele é da área de eletroquímica, né, trabalha há bastante tempo com isso, é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tem uma larga experiência na área também de gestão, já foi coordenador do programa de pós-graduação e atualmente também tem desempenhado essa função. E tem uma série de publicações, né, com fator de alto impacto, de modo que eu acredito que é muito salutar a participação e eu incentivo vocês a estarem bem atentos e fazerem perguntas as mais variadas possível. Então, professor Giuseppe, obrigado pela participação e desejo um ótimo seminário a todos. Muito obrigado, professor. Professor Giuseppe, esteja à vontade, tem de 50 a 60 minutos. Agora é com o senhor. Mais uma vez, agradeço a sua participação. Muito obrigado ao PPGQ, muito obrigado ao Kelson, ao Raimundo pelas palavras gentis. Raimundo é um amigo muito querido, muito próximo, né, desde sempre, desde que nos conhecemos há coisa de mais de 20 anos lá em São Carlos. E eu agradeço o convite. De fato, a gente chegou a ensaiar uma visita minha a Manaus, eu acho que foi no ano retrasado, em 2018, e aí por compromissos meus, principalmente, eu acabei enrolei o Raimundo e acabei não conseguindo ir, mas que bom que a gente tem essa oportunidade de discutir essas coisas, né? Eu acho que vai fazer bem, eu sempre que eu posso eu falo sobre esse tema, porque eu acho que faz bem para a comunidade acadêmica discutir certos aspectos, para que a gente perceba que com a ciência que a gente já faz nesse país, dá para a gente avançar um pouco mais se a gente souber exatamente quais são os mecanismos, né, que conferem visibilidade, né, por isso que aparece aqui no título da minha apresentação de hoje. E, bom, vamos lá. Para começar, tem uma afirmação que eu tomei a liberdade de traduzir da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, que basicamente é uma editora pública que cuida de divulgação científica. Seria mais ou menos alguma coisa como, dadas as devidas proporções, a nossa SBQ, por exemplo, que é uma associação que cuida de duas revistas, né, que são editoradas por ela e se comprometem a publicar trabalhos na área de química aqui no Brasil, só que a National Academy of Sciences envolve todas as áreas do conhecimento. E segundo esta editora, né, os seus compêndios, um conhecimento só é considerado ciência após ele ser julgado de forma imparcial
e dependente por uma comunidade de especialistas. Ou seja, fazer ciência representando aqui embaixo, e redigir sobre ciência são duas atividades indissociáveis. Por exemplo, se nós preparamos uma dissertação ou um relatório técnico e isso nunca for publicado, de acordo com essa definição, isso não é ciência, embora o trabalho possa ter usado de todas as ferramentas da ciência, ele só é trabalho científico quando ele tem a chance de ser lido e discutido por uma comunidade. Tá? Portanto, quer dizer, com isso aqui eu já dou uma pista para vocês importante de que a gente precisa de, obrigatoriamente, publicar os nossos resultados para que eles virem ciência de fato. Então, baseando-nos nessa afirmação, eu pergunto para vocês qual seria o veículo apropriado para divulgar a ciência. Se a gente perguntar em diferentes áreas, talvez a química seja um pouco menos dúbia com relação a isso, mas tem áreas que ainda são, principalmente as áreas de ciências humanas, sociais, algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade de perceber qual é o veículo mais apropriado. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu publico os meus trabalhos em um congresso importante da minha área. Ou eu publico os meus resultados na forma de patente. Na verdade, essas coisas não são consideradas publicação científica, né? Uma patente é um produto que já virou tecnologia baseado num conceito prévio de ciência, e um trabalho apresentado em congresso, ele é, digamos assim, ele é um simulacro de um artigo científico quando, teoricamente, aquele conjunto de resultados é apresentado pela primeira vez e passa por um primeiro crivo da comunidade. Mas se vocês pegarem, por exemplo, a porcentagem de trabalhos que são negados em congressos científicos, ela é muito pequena, é quase irrelevante. Então, se não existe um crivo, então, basicamente, a ideia ali é, você apresenta e a comunidade julga depois. Então, a comissão científica não costuma negar a apresentação desses trabalhos em congressos. O que significa dizer que o trabalho não foi julgado ainda. Ele está sendo posto no palco pela primeira vez. Portanto, o único veículo apropriado para que a gente divulgue a ciência que faz são os artigos científicos. E, mais especificamente, artigos científicos publicados em periódicos de reconhecimento internacional, onde opera o chamado sistema de revisão por pares. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de qual é a formatação, né? Então, basicamente, aquele trabalho que é um arquivo no Word, quando a gente submete e ele passa por uma série de etapas de julgamento, de discussão, dentro de uma comunidade restrita, que são os revisores, né? As pessoas que primeiro se deparam com aquela nossa proposta de publicação. Se tudo der certo, se tivermos sorte e competência, a gente vai chegar numa peça que é um artigo científico, que geralmente tem essa formatação aqui. Para aqueles que estão curiosos, o quão difícil é que aquele nosso arquivo que está guardado no computador, às vezes fruto de um trabalho de 2, 3, 4 anos, quão difícil é para ele chegar nesse estágio aqui? Não é fácil. Já adianto a vocês que uma das coisas que um cientista tem que desenvolver é a resiliência e a capacidade de ter que se preparar sempre para levantar depois de uma queda, né? Muitas vezes reavaliando o trabalho, inserindo novos dados experimentais, adequando a discussão às críticas que foram feitas. Mas esse processo de aprimoramento constante, ele é o que faz com que a ciência seja tão respeitada hoje em dia nas suas mais diversas interações, né, com outros campos da atividade humana. E o fato é que a gente aprende muito com uma boa crítica, tá? Quando você submete uma proposta de publicação a um bom periódico, normalmente o nível da crítica é o que determina o nível do periódico. Então a gente passa por um escrutínio muito importante que às vezes nos ajuda muito a melhorar o nível do trabalho original. Bom, mas a pergunta que eu fiz a vocês, a provocação, aqui eu peguei um exemplo de uma revista dentro da minha especialidade. Eu acho que talvez vocês não consigam ler essa fontezinha aqui,
mas ela chama Electrochemistry Communications, que é uma revista de comunicação rápida dentro da especialidade da eletroquímica. E aí a Elsevier disponibiliza, né, que é a editora aqui dessa revista, disponibiliza ano a ano das propostas de submissão. Então tem aqui uma barrinha maior aqui, ó, mais longa. Aqui, por exemplo, em 2015 foram alguma coisa entre 1.500 e 1.800 trabalhos. Destes, quantos de fato viraram artigos científicos? Que isso é representado por essas barrinhas azuis aqui. O número gira em torno de alguma coisa, talvez aí 18%, a média dos últimos 5 anos. Quer dizer, de cada 100 propostas de publicação que chegam, que batem nos editores da Electrochemistry Communication, apenas 18 viram, de fato, artigos científicos naquele periódico. Tá? Então, essa figura reafirma aquilo que eu já tinha falado para vocês. Se nós queremos ter um artigo aceito, nós temos que passar por uma etapa de avaliação que, às vezes, é bem dolorosa e custosa também, até que, eventualmente, nós tenhamos o nosso trabalho aceito e, na maioria das vezes, o trabalho é simplesmente rejeitado. O que é que significa isso? Kelson, essa figura não é minha, mas eu encontrei ela na internet e uso sempre, porque eu acho que ela ilustra muito bem as dificuldades da nossa área. Né? Mas, quando o trabalho é rejeitado, isso não significa que ele não pode ser publicado. Significa simplesmente que ele não poderá ser publicado naquele periódico, naquela revista. Sabe? Mas muitas vezes a crítica feita nos permite melhorar o trabalho, e aí, claro, é uma questão de julgamento dos autores. Fala, bom, agora eu acho que o trabalho já tem condições de passar por uma outra etapa de avaliação, e aí, eventualmente, esse trabalho pode ser submetido a um outro periódico. Então, a rejeição do trabalho não implica que ele não vai virar uma peça de ciência, apenas implica que, naquele momento, ele não está pronto ainda. Tá? Então, como é que a gente sobrevive a esse processo? Primeiro, uma coisa que vocês vão ter que se conscientizar. Invariavelmente, independente de quão famoso seja o cientista, de quão bons vocês sejam, vocês terão trabalhos rejeitados. Tá? Principalmente no início da carreira, até que eventualmente vocês construam um nome que permitam, assim, muitas vezes o nome começa a falar pelo trabalho. Então, você fala assim, um sujeito que tem, sei lá, 200 artigos publicados e tudo que ele faz, a comunidade percebe que tudo que ele faz é coisa importante, usando as boas práticas científicas. Então, isso começa a facilitar a vida desse sujeito. Né? Então, o histórico do autor acaba falando por ele. Mas, a princípio, quando nós somos desconhecidos dentro da nossa especialidade, fatalmente nós levaremos muitos nãos. E é importante que nós estejamos com o espírito preparado para esse tipo de embate. Então, aqui tem algumas coisas, existem vários elementos que eu poderia comentar com vocês. Né? Na verdade, essa apresentação ela é derivada de um curso de 30 horas que eu dou, então é lógico que eu não tenho como abordar todos os aspectos, né, com vocês, mas eu selecionei algumas coisas importantes aqui. Primeiro, ciência é novidade. Tá? Então, não faz sentido a gente fazer a submissão de um manuscrito para um periódico que não tenha algo que seja inovador. Pode ser um dado novo, pode ser um conceito novo, pode ser a proposta de um experimento novo, pode ser a revisita a um dado que já foi previamente publicado, mas com novas interpretações, mas é fato que algo de novo aquela proposta tem que ter. Depois, nós temos que demonstrar a sua relevância. Então, dentro desse grande contexto, né, que abarca toda a ciência, a gente tem que começar a afunilar para a nossa especialidade e mostrar que aquela pesquisa tem relevância para algum campo da atividade humana. Depois, aí tem esse aqui é um dos principais problemas, né? Os autores brasileiros pecam muito nesse aspecto aqui. O texto tem que ser claro, tão claro quanto possível. E nós voltaremos a esse tópico mais adiante. E depois, ele tem que ter escopo. Por mais relevante que seja a sua pesquisa, se você não escolher exatamente o alvo correto, o trabalho poderá ser rejeitado simplesmente porque a revista não trata daquele tema. Então, vamos imaginar uma situação bem absurda. Eu
estou desenvolvendo um medicamento que cura uma doença, sei lá, um tipo de câncer. Se eu mandar para aquela revista de eletroquímica que eu comentei com vocês, o próprio editor vai falar assim, olha, eu não tenho a capacidade de julgar isso aqui, você não está dentro do fórum de discussão apropriado. Então, uma coisa importante, todo periódico importante no mundo tem uma seção que é chamada de Guia para Autores, Guide for Authors, em inglês, que é uma espécie de bula da revista. Então, lá vai dizer assim, ó, a revista trata de tais temas, se você quiser publicar dentro de um determinado tópico, você vai mandar para o editor tal, qual é o número de caracteres que a gente aceita. Então, todas essas coisas, o escopo do periódico, vão ser encontradas na página do próprio periódico, tá? Então, prestem atenção nisso, só para a gente não gastar tempo mirando numa coisa que não é para, digamos, é inalcançável, porque a pesquisa não trata daquele tema. Então, vamos falar um pouquinho da relevância dentro desses tópicos aí. Tem um número, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, dá para ver, Kelson, aqui, ó, citações por documento, essa coluna aqui, vocês conseguem enxergar bem aí o número? Não? Eu consigo. Perfeito. Vejam, isso aqui, existe um ranking, né, que a Scimago publicou recentemente, comparando, aí ela compara instituições, compara periódicos. Eu peguei um ranking específico que é o ranking de países. Então está marcado aqui, ó, Country Rankings. E o número que interessa a gente, é claro que dependendo da comunidade científica, do tamanho da comunidade científica de um país, você tem mais pessoas publicando ou menos. Isso vai se refletir no número de trabalhos. Mas quando isso é normalizado pela comunidade internacional, nós temos um número que permite a comparação da relevância da ciência que é feita dentro daquele país. Então, vejam, esse número aqui é o que importa. Basicamente, esse número da coluna aqui é assim, de cada artigo publicado por um autor, por exemplo, que é norte-americano, que está radicado nos Estados Unidos, qual é o número de citações médias que aquele documento recebe. Então, Estados Unidos é 36. Aí nós vemos uma tendência muito clara, que aqueles países que também são mais desenvolvidos nos seus indicadores sociais, como, por exemplo, Canadá, Itália, Espanha, França, ou seja, os países chamados países do primeiro mundo, a relevância da pesquisa costuma ser acima da média. Depois nós temos um outro grupo, veja, de países chamados de nações emergentes, a China, a Índia, tá? E vejam que o Brasil não aparece nessa lista dos 10 mais relevantes para a ciência que faz. O Brasil aparece na 19ª posição e ele está no patamar de China, Índia, aí acho que aqui também apareceria a África do Sul, ou seja, os BRICS, né? Isso significa dizer que a comunidade internacional julga que o nosso trabalho, em média, né, um trabalho publicado por um brasileiro tem menos de metade da relevância do que um trabalho publicado por um americano. Isso é um problema. Ou seja, não só nós estamos devendo muito em termos do número de artigos que nós publicamos para várias dessas nações, como as pessoas lá fora consideram que a ciência que a gente faz é menos importante. Então, isso nos leva a uma pergunta: o que é que existe, o que é que nós estamos fazendo de errado, né? Essa figurinha do Charlie Brown aqui ilustra bem isso. Então, o que é que tem de errado com a gente? Eu elenquei aqui alguns pontos, né, que carecem uma análise um pouco mais aprofundada. Por exemplo, infraestrutura. Nós temos um problema, embora tenhamos melhorado muito, né, ao longo dos primeiros 15 anos aí do século XXI, nós ainda temos uma estrutura que é extremamente carente. Ainda essa semana, o Raimundo me escrevia sobre a preocupação de um trabalho que nós estamos tentando publicar, e um dos avaliadores pediu que a gente apresentasse uma técnica de que nós não dispomos. Então, isso é um problema recorrente. Quem já teve a oportunidade de visitar instituições no exterior, particularmente nessas nações chamadas de desenvolvidas, percebe o tamanho do abismo, né? Eu fui num centro de microscopia lá em Grenoble, nos arredores, ali na divisa entre a França e a Suíça, e que os caras, num prédio de 3 andares, têm... sim, Kelson, acontece o tempo inteiro.
Os caras têm mais microscópios eletrônicos de transmissão do que o que a gente tem no Brasil inteiro. Então fica difícil competir. Mas, se a gente estabelece colaborações, dá para a gente fazer o trabalho caminhar, né? É lógico que isso aqui, eu estou só apontando as razões pelas quais a gente não chegou lá ainda, mas eu não quero, de forma alguma, passar uma mensagem de que nós estamos derrotados. A ideia aqui não é ser pessimista, é entender o que é que nos falta para que a gente possa melhorar. Então, em termos de infraestrutura, não dá para a gente fazer mágica do dia para a noite. Os orçamentos destinados à ciência e tecnologia, infelizmente, só diminuem ano a ano, né? Infelizmente, a classe política desse país ainda não entendeu que investimento em ciência não é gasto. Tem uma série de estudos demonstrados mundo afora de que qualquer dólar investido em ciência, ele mais do que se paga, né, na média. Basta ver aquele número que eu apresentei para vocês no slide anterior, quer dizer, a relevância da ciência de um país está diretamente associada com a qualidade de vida. Se a gente pegar o IDH de um país e comparar com aquele número, nós vamos ter uma correlação bastante boa. Mas, infelizmente, nós vivemos num país em que as pessoas ainda não atentaram para isso. A nossa formação científica é deficiente, isso é uma coisa que nós temos que assumir. Embora nós tenhamos cursos de graduação e pós-graduação, especificamente falando em química, né, que estão voltados para uma ciência. Muitas das coisas que eu vou comentar com vocês aqui hoje, geralmente não são abordadas no curso. Então, o aluno ele aprende um corpo de conhecimentos como se aquilo fosse quase dogmático. E muitas vezes a história de como aquele conhecimento foi construído, ela não é apresentada aos nossos pesquisadores de informação. Então, a pessoa simplesmente ela não aprende a entender qual é a lógica por trás desse jogo, né? Nós temos a questão de estilo, que aí passa muito pelo fato de que nós falamos uma das línguas chamadas românticas, né? Uma língua latina, o que significa que nós somos prolixos por natureza, assim como o francês, o espanhol. Façam um teste, peguem o tradutor do Google e coloquem qualquer texto em português que vocês queiram, peçam para ele traduzir para o inglês e depois joguem no documento do Word e peçam para eles contar o número de caracteres e o número de palavras. Vocês vão ter uma redução óbvia, porque a forma como a língua é estruturada, ela por si só já é mais complicada do que o inglês, e aí a gente acaba transpondo isso quando a gente vai fazer as nossas traduções. E o fato é que o inglês que resulta dessa tradução, ele parece prolixo e deselegante para alguém que domina bem o idioma inglês. Nós temos um problema também que é a falta de ousadia. Nós temos, na nossa comunidade, eu não posso falar de todo mundo, mas eu imagino, é mais um palpite do que uma afirmação baseada em estatística, mas eu conheço muitos colegas na química, na física, nas ciências dos materiais, que são áreas onde eu atuo, que falam assim: Giuseppe, eu não vou arriscar mandar o meu paper para uma revista muito grande, porque vai demorar o processo e o não é quase garantido. Então, eu vou mandar para onde eu me garanto, onde eu já estou acostumado a publicar. Ora, isso vai fazer com que a nossa pesquisa fique oculta num periódico de menor relevância do que o que ela poderia atingir, tá? E também tem uma coisa que aí não é a comunidade que gera, a comunidade nacional, mas a internacional, que é o preconceito. Então, por conta de todos esses fatores, um artigo de autores brasileiros costuma ser mais cobrado do que, por exemplo, de autores americanos, de autores britânicos, simplesmente porque as pessoas sabem, se vem do Brasil, esse artigo deve ter problema. Tá? Então, não tem como a gente mudar isso se não for atuando muito fortemente aqui dentro. Foi uma coisa que os chineses fizeram. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ciência, aí, por volta do ano 2000, artigos de chineses eram uma raridade dentro da nossa especialidade, e os poucos que existiam, o pessoal olhava meio atravessado para eles, falando, coisa de chinês, não dá muito para confiar. Hoje em dia, em qualquer revista importante do mundo, qualquer revista que se preze, nós temos a maioria dos trabalhos de qualidade sendo publicados por chineses, por autores chineses, e muitas vezes os editores são chineses. Às vezes até o editor-chefe da revista. Então os caras conseguiram mudar essa imagem que se tinha do país como um todo, né?
Bom, eu peguei... A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é: deem uma olhada no idioma. O idioma, digamos, o conjunto de símbolos a partir do qual nós veiculamos a nossa mensagem. Então, eu peguei um tópico que é muito familiar para quem trabalha com eletroquímica. Eu coloquei aqui Platinum e pedi para que o Web of Science, que é uma base de busca, uma base referencial, alguns de vocês devem conhecer, limitasse ao ano de 2019, e aí a base retornou para mim 147 mil resultados, aproximadamente, documentos, que tratam de platina em algum lugar do artigo. E eu pedi para a base estratificar para mim aqui o idioma onde essas coisas foram publicadas. Vejam, 140 mil desses 147 mil estão publicados em inglês. Em português são 80. Se a gente fizer uma conta rápida, tudo bem que isso é uma única palavra, mas eu fiz para outras também e a porcentagem varia muito pouco. Mais de 95% dos artigos publicados estão em inglês e 0,05% estão em português. Então, a primeira mensagem que eu deixo para vocês: aprendam pelo menos a escrever em inglês. Escrever minimamente bem. E se vocês escrevem em português, aí eu não tenho... o Raimundo sabe que eu sou um fã e um guardião da nossa língua. Não existe nenhum demérito em falar português. Aqui é uma questão profissional. Se nós não aprendemos a escrever em inglês para comunicar a ciência que fazemos, a nossa mensagem vai ficar escondida atrás de um idioma que praticamente ninguém fala. 0,05 corresponderia a 1 em 200 pessoas. Ou seja, se tem um conjunto de 200 pesquisadores que poderiam ler, que se interessariam pelo nosso trabalho. Se a gente escreve em português, só um vai entender e os outros 199 não vão, gente. Não vão se dar o trabalho de jogar um artigo em português no Google para traduzir. Já foi o tempo. Para cada tópico específico que vocês jogarem no Web of Science ou no Scopus, vocês vão encontrar dezenas, se não centenas de trabalhos. Portanto, a pessoa vai ler um que está no idioma que ela entende. Ela não vai estar o trabalho de traduzir o nosso. Esse é o momento, principalmente para estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação. Nunca foi tão fácil, nós nunca tivemos tantas ferramentas à mão, gratuitas, que nos permitem treinar o nosso inglês. E vocês podem perguntar, conversar com os orientadores de vocês, se esse é o momento ou não. Porque depois que vocês virarem, se tudo der certo e vocês virarem professores, pesquisadores, vocês jamais disporão do tempo necessário para investir na formação desse segundo idioma como vocês têm agora. Então, a janela de oportunidade é essa. Tá? Aprendam minimamente a ler um artigo em inglês, sem precisar de ficar consultando um dicionário, e a redigir, pelo menos, aquele inglês técnico que consta nos artigos científicos. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar forte para vocês é: escreva em inglês. Deem um jeito de aprender a escrever em inglês. Mas não é só isso, né? Existem outros aspectos. Uma coisa que a gente não costuma discutir com nossos alunos, e é um pouco falha dos orientadores, é discutir com o cara a partir da estruturação da pesquisa, que segue uma série de etapas lógicas, né? Normalmente, o que acontece nos nossos programas de graduação, de pós-graduação, quando vem um PIBIC trabalhar com a gente, ou um mestrando, doutorado, a gente chega com um plano de trabalho pronto e fala: fulano, você vai desenvolver isso aqui. Ou você dá, no máximo, você dá algumas possibilidades e o sujeito escolhe uma, mas o trabalho está, o fato é que ele está pronto. Até pela forma como nós somos cobrados e tal. Então, gastem um tempo pensando na estrutura do trabalho de pesquisa de vocês. E aqui eu tenho uma ilustração de como isso normalmente é feito. Às vezes a gente faz meio sem perceber, mas se a gente for se debruçar sobre os estudiosos da chamada filosofia da ciência, existe um contexto que é o chamado contexto da criação, o contexto criativo, no qual se diz que a partir de uma série de premissas, ou seja, de argumentos, de contexto social, nós chegamos a uma ideia. Tá? Essa ideia, a princípio, ela pode ser difusa, então ela está representada como esse balãozinho aqui, uma ideia que não é específica,
E aí o pesquisador, na cabeça dele, ele vai passar essa ideia por um filtro. Então, aqui ele vai analisar coisas como, eu consigo fazer isso? Ou seja, a ideia que eu tenho é execuível? Ela é nova? Então, existe sempre nesse contexto criativo, isso requer que nós façamos uma busca à literatura para saber se a gente não corre o risco de reinventar a roda, né? E depois se a ideia é adequada ao conhecimento. Vamos pegar um exemplo? Só para a coisa não ficar ficar mais palpável, né? Uma coisa mais concreta. Então, imagine o seguinte, vamos partir de um grande contexto que todos nós conhecemos hoje, que é a questão da mudança climática global. A ideia que pode surgir na minha cabeça é a seguinte, bom, eu quero arranjar um jeito de diminuir a concentração atmosférica de CO2. Essa é a ideia difusa. Aí, a questão da execuibilidade. Existe uma forma de fazer isso? Por exemplo, eu posso arranjar um jeito de capturar o CO2 e colocar ele numa estrutura química em que ele fique imóvel. Aí eu estou usando a adequação ao conhecimento, como químico, certo? Aí eu vou na literatura e vou ver quem já fez, quais são os mecanismos atualmente que as pessoas usam e se essa captura do CO2, por exemplo, para a formação de carbonato, se tem como eu fazer isso de uma forma que seja inovadora, que ninguém nunca fez. Bom, feito esse conjunto de considerações, eu chego numa ideia refinada que eu estou representando aqui como uma pílulazinha. Então, a ideia refinada seria, como químico, eu quero arranjar um jeito de diminuir a concentração atmosférica de CO2 a partir da sua captura, da captura do gás e da sua imobilização na forma de uma outra entidade química que não o CO2. Eu vou promover a captura do CO2 a partir de uma reação química. Esse podia ser perfeitamente um trabalho de pesquisa. Tá? Depois que esse contexto da criação ele é abordado, né, isso aqui vai surgir aonde? Na estrutura da introdução dos nossos planos de trabalho. Nós temos o contexto prático ou o contexto da justificação, de acordo com os estudiosos, que é o que é que eu vou fazer com aquela ideia. Então, a ideia ela pode desembocar em dois tipos de pesquisa. Existe uma pesquisa chamada de descritiva, e eu vou mostrar no que é que ela se diferencia da pesquisa de correlação no próximo slide, mas a pesquisa descritiva é uma que não requer hipótese, tá? Que a pergunta é o próprio objeto da pesquisa. Então, nesse caso, vejam que não tem a hipótese escrita aqui. Essa pesquisa descritiva, eu vou ter que bolar uma estratégia experimental para estabelecer quais são as variáveis que eu vou investigar, como eu vou controlar aquelas variáveis chamadas de independentes e como eu vou medir as variáveis independentes e a partir de quais experimentos eu faço isso, tá? Então, eu estabeleço uma estratégia que vai me gerar uma resposta para essa pergunta aqui que surgiu na pesquisa descritiva, que fazendo uma relação com aquele último slide, seria assim, como eu vou capturar o CO2? Podia ser essa pergunta. Se ela for uma pesquisa de correlação, ela requer uma hipótese, ou seja, a resposta provisória. Então, eu gero uma pergunta e eu vou gerar respostas provisórias. Para cada resposta provisória, eu vou ter que estabelecer uma estratégia experimental. Se eu quero demonstrar uma relação do tipo causa e efeito, que está representado aqui por esse termo causal, então eu tenho que estabelecer o mecanismo pelo qual as causas gerarão os efeitos. E testo a minha hipótese. Se ela é uma reação de interferência, em que eu não preciso estabelecer relação causa-efeito, mas simplesmente um parâmetro interfere no outro sem necessariamente causá-lo. Então, nesse caso, eu não tenho a necessidade de um mecanismo e, de novo, eu testo a minha hipótese. Então, qualquer pesquisa que se preze, mesmo que a gente talvez não tenha esse quadrinho desenhado na nossa cabeça, o que a gente está fazendo, a partir da forma como o nosso próprio cérebro funciona, usando atributos lógicos, é uma coisa desse tipo aqui. Tá? Vamos pegar, só para ficar mais claro para vocês, uma diferença entre uma pesquisa descritiva e uma pesquisa de correlação. Vou pegar um tema bem atual. Então, vamos imaginar, aqui é uma representação do SARS-CoV-2, ou coronavírus, na linguagem cotidiana.
Vamos estabelecer agora duas pesquisas em que a hipótese é importante ou não. A diferença entre os dois tipos de pergunta. Se eu falo assim, ó, só um segundo para tomar uma aguinha. Quantos brasileiros já foram infectados pelo coronavírus? O tipo de pergunta sugere que eu tenha que fazer, provavelmente, uma análise estatística, certo? Eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo, fazer uma análise de uma amostra que seja representativa, porque não vai ter como eu consultar todo mundo. Eu não teria como consultar todos os brasileiros num período do ciclo da doença. Então, vou ter que fazer uma amostragem representativa e o resultado disso vai me dar uma porcentagem. Vejam que aí eu não precisei definir a porcentagem. Se eu dissesse, eu acho que é 50%. Essa porcentagem é um chute que não vai ajudar em nada ao delineamento experimental da pesquisa. O que vai ajudar a estabelecer a estratégia é a própria pergunta. Agora vejam essa outra. Como é que a infecção acontece? Esse é o tipo de pergunta que já requer uma hipótese, porque se eu suponho que a infecção acontece pelo toque em superfícies contaminadas, ou que ela acontece pela presença de um vetor, como por exemplo o mosquito da dengue, ou que ela acontece porque você aspira partículas do ar. Para cada uma dessas hipóteses, eu vou ter que gerar um mecanismo de teste, ou seja, uma estratégia experimental diferente. Portanto, aí a pesquisa requer uma hipótese. Okay? Então vejam que são dois tipos, duas naturezas de pesquisa completamente diferentes. No caso das pesquisas que requerem uma hipótese, existe um princípio chamado de princípio da parcimônia, que foi originalmente proposto por um monge irlandês, se não me engano, que viveu no século XIX, que também era um estudioso da filosofia que embasa a ciência, e ele propôs o que é chamado hoje também de navalha de Ockham, que é o seguinte: bom, das inúmeras possibilidades, você começa a testar aquelas hipóteses que são as mais prováveis. Então, se estabelece uma hierarquia de hipóteses. Vamos imaginar uma coisa bem simples. Eu quero saber agora quais são os fatores que causam estresse na sociedade brasileira no ano 2020. Seguramente, no topo do mecanismo está o medo do coronavírus, ou o medo do desemprego, certo? Essas coisas vão estar... muitas pessoas estarão estressadas, ou seja, esse tipo de preocupação causa estresse em muitas pessoas. O medo do futuro, o medo do desemprego. Agora, vamos imaginar que eu suponho, eu vou ter que fazer um questionário, né, e consultar essas pessoas para saber se de fato a hipótese se afirma. Vamos imaginar que eu suponho que seja o formato da unha. A pessoa tem uma unha quadrada e não gosta. Seguramente, essa pode ser a causa de estresse de alguns brasileiros, mas ela não está no topo da hierarquia. Pouquíssimas pessoas estarão estressadas por conta disso. Então, isso é importante quando a gente vai estabelecer as hipóteses numa pesquisa que vai começar do zero, porque isso ajuda a economizar tempo. E se a gente estiver pedindo um financiamento para um órgão qualquer, isso também vai ajudar a economizar dinheiro, certo? Então, tenhamos isso em mente. Naquela questão de relação causal versus interferência, às vezes isso não é muito claro. Inclusive, existem piadas, né? Existem coisas como essa aqui, ó. Homem que lava a louça é mais feliz, aponta um estudo. Um sujeito desavisado, que não é treinado em ciência, pode assumir que isso é uma relação causal. Então ele fala assim, meu casamento está com dificuldades, eu estou brigando muito com a minha esposa, eu vou começar a lavar a louça para resolver. Bom, não vai resolver, é lógico que não vai resolver. Não, Kelson, infelizmente, eu vou jogar um balde de água fria na sua... O que existe aqui, na verdade, é uma relação de interferência, que é a seguinte: o estudo demonstra que os maridos que são maridos que não são machistas, que consideram que não estão fazendo um favor para sua mulher e que as atividades domésticas têm que ser divididas igualmente, porque a mulher hoje em dia também
felizmente, né? Elas são nossas companheiras no mundo do trabalho, também estão lá trabalhando, então é muito injusto que a carga pelo cuidado com a família, com o lar, fique nas costas da mulher quando ela chega em casa, e, portanto, essas pessoas dividem, né? Eu vou inclusive dizer nós, né? Vou me colocar nesse barco aí, nós dividimos as tarefas domésticas com as nossas companheiras. E lógico que isso gera mais satisfação, gera menos cansaço, gera menos estresse, isso faz com que um casamento seja mais feliz. Mas o fato isolado de lavar a louça não guarda uma relação de causa e efeito com o fato de você se dar bem com a sua esposa ou estar brigado com ela. Ou coisas mais absurdas, como isso aqui, né? O cara tá olhando dois subconjuntos e fala assim, cara, todo mundo que foi à Lua tinha comido frango antes. Aí o outro fala, putz, então comer frango leva você à Lua. Na verdade, existe um parâmetro que não aparece nessa relação, que é de interferência, né? Por quê? Porque muitas pessoas comem frango. A dieta à base de frango ela é quase universal. Então, daqueles poucos astronautas que já pisaram na Lua, coincidentemente, por uma relação estatística, todos eles já tinham comido frango. É só por isso. Não existe nenhuma relação causal aí. Então, tenhamos cuidado com essas coisas, tá? Uma coisa importante, agora falando do estilo da linguagem científica. Aprenda a diferenciar conceitos e parâmetros. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, bem-estar, geralmente eu faço essa discussão quando a gente está no ambiente presencial, mas aqui eu acho que não vale muito a pena abrir o áudio, então eu vou me pôr no papel de vocês. O bem-estar é uma coisa que não se mede, ela é subjetiva. Então ela é uma ideia, um conceito. O crescimento, tem gente que fica em dúvida. Na verdade, não se mede crescimento. Você pode pegar um cristal, um organismo vivo e dizer, não, eu vou medir as suas dimensões, eu vou estabelecer o seu volume. Esses são parâmetros mensuráveis. O crescimento é uma taxa. A taxa é uma derivada. A derivada foi uma coisa que o Isaac Newton inventou para a gente. Então, a derivada é um conceito. O pH, tem gente, os químicos, exatamente. Função de processo, falou bem, Carlos. O pH é uma coisa que os químicos estão tão familiarizados com ela e que surge a partir de um número que a gente fala assim, não, eu meço o pH. Você não mede o pH. O que você determina é a concentração de prótons livres e aí o pH-mêtro vai lá, converte aquilo para a escala de pH e te dá um número. O pH é um conceito. A velocidade de uma reação não se mede. O que a gente consegue estimar é como variam as concentrações de reagentes, intermediários e produtos ao longo de um intervalo de tempo. A velocidade de uma reação é uma derivada. Então, por que é que isso é importante? Porque as pessoas lidam muito melhor com ideias do que com parâmetros. Tá? Logo, se a gente quer chamar a atenção para a nossa pesquisa, é importante que no título do nosso trabalho, as coisas que estejam expressas lá sejam ideias, conceitos e não números, não parâmetros, tá? Então, com base nessa discussão, se a gente pegar a estrutura típica de um artigo científico aqui, que vai do título até as conclusões, aonde estariam os conceitos, aonde eles apareceriam, ou seja, as variáveis teóricas, e onde apareceriam as variáveis operacionais? Aqui assim, ó. Então, aquela coisa que você mede de fato vai aparecer na seção experimental e na parte de resultados, onde você vai apresentar normalmente na forma de uma tabela, de uma figura, enquanto que as variáveis teóricas ou variáveis conceituais vão aparecer no título, na introdução do trabalho, na discussão e nas conclusões. Tá? Se eu falar para vocês assim, ó, deixa eu lembrar como é que era o título que eu vi. Efeito dos níveis de cortisona nas células tipo beta do pâncreas. Pouquíssima gente vai entender do que trata esse trabalho. Se eu usar efeito do estresse sobre a diabetes, muitos de vocês vão ter ideia do que eu estou falando. E o artigo trata exatamente disso. Então, só um ultra especialista vai saber que os níveis de cortisona estão associados ao estresse em humanos e em animais e que o funcionamento de um tipozinho de célula no pâncreas, chamada célula tipo beta, regula
os níveis de insulina que são liberados na corrente sanguínea e, portanto, os níveis são menores em diabéticos. Então, o estudo tratava dessa relação. Vejam, se eu falo do parâmetro que eu vou medir, eu estou dizendo assim, ó, se você não for especialista, isso não é para você. Se eu falo da ideia, eu permito que um número muito maior de pessoas, pelo menos, se debruce sobre o trabalho e veja se aquilo é de interesse para ela ou não. Tá? Então, é uma outra mensagem que eu deixo para vocês dentro desse intervalozinho de tempo que a gente tem. Bom, aqui eu resolvi estruturar aqui, então, qual é a abrangência típica de um discurso científico. Nós temos o contexto, certo? Para ficar dentro do exemplo que eu dei, esse contexto da questão da remediação ambiental, pensando no aquecimento global. Nós temos as premissas, que são, bom, sabendo que os níveis de CO2 estão aumentando, sabendo que existe uma relação direta entre os níveis de CO2 e a temperatura de superfície. Por quê? Por conta do efeito estufa. Todos esses argumentos que surgem são premissas. Aí surge o problema, que geralmente é o gap, aquela questão que aquele trabalho em particular se propõe a resolver. Que seria, por exemplo, a captura do CO2. Né? Aí, os objetivos, entramos na sessão experimental, a apresentação dos dados, a discussão, as conclusões e as implicações das conclusões, que muitas vezes são mais abrangentes do que o próprio artigo. Se a gente pensar em termos de abrangência, a gente tem uma espécie de cintura aqui, ó. O contexto ele é geralmente bem global, qualquer pessoa no mundo já ouviu falar dele, e aí a gente começa a afunilar para o objeto da nossa pesquisa, e no final das conclusões, geralmente são mostradas implicações que vão além do nosso trabalho. Então, isso tem que ficar claro quando a gente vai redigir os nossos manuscritos, para a gente adequar a estrutura do discurso exatamente a isso aqui. A gente nunca começa a introdução por uma especificidade. A gente sempre começa tratando do contexto. Tá? Kelson, é importante falar aqui, eu posso mandar, você me mandou um e-mail, eu posso, já que você está responsável pelo ciclo de seminários, todo esse material eu posso mandar para você depois, tá? Quem tiver o interesse de passar os slides, de aproveitar alguma coisa, de guardar uma figura, eu posso te mandar isso logo após a apresentação. Bom, seguimos aqui, que eu estou vendo que eu estou no meio da apresentação e a gente já gastou aí uns belos 50 minutos. Essa é a estrutura típica de um artigo científico, certo? Eu vou tentar falar rapidamente sobre os tópicos mais relevantes aqui. Então, começando do título, os autores, o resumo, aquelas coisas que estão acostumados a ver. E aqui tem os elementos que são externos, que não aparecem no artigo, né? Um material suplementar, que geralmente fica lá no site da revista. O resumo gráfico, que é aquela figurinha que captura a principal conclusão do trabalho, e a carta de encaminhamento, que é a discussão que a gente faz originalmente com o editor da revista. Então, vamos lá. Vamos tratar de tentar entender o que é que deve constar em cada um desses elementos. O título. Um bom título tem que ter simplicidade, eu já falei para vocês lá da questão dos conceitos, em vez de usar parâmetros. Tradição, então, usem aqueles termos que a comunidade adota, tá? Quando vocês vão fazer uma busca e encontram muitos trabalhos dentro da área de atuação de vocês, muitos termos se repetem, usem esses termos, porque se vocês entendem o que eles significam, isso significa que a comunidade também vai entender. Então, usem termos que são consagrados pela literatura. Fidelidade. Então, a fidelidade não caiam na armadilha de tentar fazer um título muito autopromocional, de forma que o cara vai ler o trabalho e vai dizer o título parecia um negócio que era muito importante para a pesquisa dele. Quando ele vai ler o artigo, ele vê que não é bem aquilo. Todo mundo que já leu alguns artigos já passou por isso. Então, não iludam o leitor, certo? Concisão. Então, um artigo é mais ou menos como construir uma obra de alvenaria. Eu vou gastar o número de tijolos necessário para manter a estrutura em pé, mas nem menos, porque ela não vai sustentar, nem mais. Tá? O menor número de palavras possível. E eu vou mostrar um exemplo aqui depois. E o foco. Então, deixem muito claro no título para o leitor, que basicamente é a primeira coisa com que ele se depara, do que é que trata o seu trabalho. Tá? Porque corre o risco de a gente perder esse leitor se você faz uma linguagem muito rebuscada, ou um título muito longo, o cara pode ter preguiça de chegar na linha 2, e se ele não ler o título, ele não vai baixar o trabalho e você nunca será citado.
E aí nós incorremos naquele problema que eu mostrei para vocês lá no segundo slide. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Eu quero estabelecer, vamos imaginar, é só para a gente pegar casos que sejam bem concretos, que todo mundo possa entender. Que essa pesquisa não tenha sido feita ainda. Eu quero estabelecer se existe uma relação entre a ingestão de sal e a pressão arterial, num subgrupo específico de indivíduos. Um título podia ser Estudo da influência dos níveis de ingestão de sal sobre os resultados da pressão arterial em indivíduos idosos. Dá para melhorar isso. Embora esse título não seja muito longo, eu acho que ele não tem 20 palavras, mas tem coisa desnecessária aí. Primeiro, fujam das obviedades. Todo artigo trata de um estudo. Então, o início do título aqui, ó, estudo da... não precisa. Tá? São palavras desperdiçadas. Estudo, observações sobre determinadas coisas, insights sobre determinado fenômeno. Joguem tudo isso fora. São palavras vazias, porque todo artigo que se preze trata de um desses aspectos. Todo artigo é uma investigação, todo artigo é um estudo. Tá? Então, eu já cortei fora o estudo daqui. Sobrou todo o resto, mas eu ainda acho que está grande demais. A gente pode melhorar isso. Por quê? Eu não preciso ter níveis de ingestão de sal. Se eu falar influência da ingestão de sal, eu já passo a mesma mensagem para o leitor. E também, precisa de falar que eu vou medir os resultados da pressão arterial? Não. Então, influência da ingestão de sal sobre a pressão arterial em indivíduos idosos. Ainda dá para melhorar isso aqui. Por quê? Porque cada idoso é um indivíduo. Portanto, eu não preciso de colocar indivíduo lá. Influência da ingestão de sal sobre a pressão arterial em idosos. Eu tenho exatamente a mesma ideia do título original, com, sei lá, metade das palavras, metade dos caracteres. O cara vai ler isso de forma muito mais rápida e vai capturar a mensagem de forma quase instantânea, quase como se ele olhasse para uma placa de trânsito. Essa tem que ser a ideia, gente. E ainda, eu peguei um outro exemplo aqui, que está aparecendo muito na literatura hoje em dia, que é tem gente que fala assim, o título tem que ter uma estrutura meio parecida com essa aqui, sem verbos. Não precisa. O título pode ser uma provocação como essa aqui, ó. Veja que ela é mais pessoal. Ela traz o leitor um pouco... É como se o leitor estivesse fazendo a pergunta. Como a ingestão de sal influencia a pressão arterial em idosos? Exatamente, os princípios da linguagem simples. Isso aumenta o nosso... A abrangência do discurso e mais pessoas podem ler e opinar sobre os nossos trabalhos. Tá? Então, o título, guardem aqueles atributos que eu falei para vocês. Simplicidade, foco. Depois eu vou passar o material e vocês podem revisitar essa história toda. Eu estou tentando correr aqui para não estourar muito tempo. A questão da autoria também é importante, porque é uma questão ética aí, gente. A autoria de um trabalho é um negócio extremamente importante. Você pode, vamos imaginar que alguém copiou a pesquisa, fez um plágio da pesquisa de uma outra pessoa, e você permitiu que o seu nome fosse colocado naquele trabalho. Você será implicado junto com os outros autores, inclusive com o autor do plágio, é muito difícil que você consiga provar que você é inocente. Então, a autoria requer planejamento do trabalho, desde o primeiro momento, a concepção do trabalho, ou a discussão dos resultados obtidos, ou a execução do trabalho, e também a ciência do teor científico do manuscrito. Você tem que concordar com o que está expresso ali nas conclusões. Tá? Nós não precisamos, para ser coautores, não precisamos de cumprir todos esses requisitos, mas pelo menos a ciência do teor do trabalho e um desses aqui. Geralmente o orientador planeja o trabalho. Ele discute com o aluno. Geralmente é o aluno que vai para o laboratório executar o trabalho. Tá? Essa ciência, é lógico que ela implica na concordância com as conclusões. Vamos imaginar que eu e o Raimundo nós trabalhamos com eletroquímica. E a gente faz uma prática que infelizmente é usual. Fala assim, Raimundo, todo artigo que eu publicar eu coloco o teu nome e você coloca o meu também. E assim a gente duplica a nossa publicação. Aparentemente isso é bom para os dois, mas aí vamos dizer que o Raimundo chega a resultados que são discordantes dos meus. E a gente está trabalhando na mesma área de atuação. Quando a comunidade lê, vai dizer assim, porra, esses caras concordam com A ou com B?
Porque num artigo eles falam uma coisa, no outro artigo eles falam outra. Tá? Então tenhamos cuidado com isso. Hoje em dia, as editoras até exigem, quando a gente submete um trabalho, chega um e-mail lá para todos os coautores e fala assim, ó, você está ciente, quando você diz que sim, seria o equivalente a você assinar um contrato com a editora de que você é responsável, é corresponsável por tudo que está sendo falado ali. Então, a autoria é uma coisa muito séria, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Temos que ter muito cuidado com isso. As palavras-chave, aí tem uma série de dicas que eu coloquei aqui, ó. Usem palavras em ordem crescente de especificidade, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Começa a mesma estrutura que a gente usa para a introdução. Começa do mais abrangente, então o tema aqui seria câncer de mama, indo para a especificidade, terapias oncológicas e imunoterapia. Use os termos consagrados pela literatura, nada de inventar termos na hora de colocar as palavras-chave lá. E antes de escolher, eu faço isso. Já fiz mais, né? Eu já tenho um monte de experiência na área, mas eu fazia muito que é testar palavras-chave. Que é assim, você vai numa ferramenta de busca, vocês provavelmente usam mais o Google Academic, se colocam os termos que vocês querem usar. Depois a gente dá uma olhada nisso, tá? Eu acho que vou deixar para responder as perguntas no final. Vamos pegar um tema que vocês querem usar, um termo que vocês querem usar. Vocês jogam na ferramenta de busca e vocês comparam os artigos que voltaram para vocês da busca com o artigo que vocês querem publicar. Está dentro do tema? Então, provavelmente, as palavras-chave foram bem escolhidas. Se não, pensem um pouco mais. Tá? O resumo. O que é que um bom resumo deve permitir ao leitor? O leitor tem que identificar o conteúdo do documento. É lógico que, pelo espaço que nós temos, o título não conta a história inteira. Então, o resumo vai ter que mostrar exatamente do que trata aquele trabalho. Vai ter que determinar a relevância do artigo para o leitor, ou seja, o cara, a partir do resumo, tem que ser capaz de dizer, não, esse artigo me interessa ou não me interessa. Tá? Isso é muito importante, porque mundo afora, as pessoas não costumam baixar os artigos com a profusão que a gente baixa aqui, porque a gente acha que o periódico Zacapes é almoço grátis, e não é. Aquilo custa milhões de reais por ano. Geralmente, o que acontece nas universidades do exterior é que a universidade assina um determinado pacote e o número de downloads é muito restrito. Então, o cara só vai baixar se ele tem certeza que aquele trabalho interessa a ele. E é nesse momento que a gente tem que fisgar o leitor. Bom, isso aqui eu já falei, né? Aspectos que não são óbvios pelo tamanho que o título tem que ter. Então, não inclua detalhes de técnicas experimentais, não faça referências à literatura, a tabelas que estão no artigo, a figuras. Por quê? Porque o título e o resumo e as palavras-chave, o cara não precisa de pagar para acessar. Então, ele vai ler aquela sinopse do documento, e aí, a partir dali, se ele clicar no botão download, a instituição dele vai estar pagando. Então, ele tem que ser capaz de opinar sobre a relevância daquele trabalho para os objetivos dele, apenas lendo esse pedaço do trabalho, que tem que independer do próprio trabalho. Tá? Se você faz uma referência a uma tabela que está no artigo, o cara não leu o artigo ainda. Tá? Então, ele não vai entender exatamente, ele vai ter uma informação incompleta. Seja conciso, isso aqui é uma questão de espaço editorial, então as editoras costumam limitar, então treinem a concisão. Na minha disciplina eu faço um exemplo que é assim, eu pego um texto que eu escrevo por conta própria, que é bem prolixo, e peço para os caras resumirem a 1/3 do número de caracteres. Isso é um exercício de síntese importante que a gente tem que aprender a fazer, porque falando em português, normalmente a gente fala mais do que eu preciso. Aí eu estava falando das formas abreviadas, eu acho que foi a última coisa que vocês devem ter me escutado falar. Se vocês tiverem que criar formas abreviadas, é interessante colocar isso no corpo do trabalho, mas nunca no resumo, porque vocês não terão espaço para explicar para o leitor o que é que aquelas abreviaturas significam. Então, só usem formas abreviadas que sejam muito, mas muito conhecidas, tipo FTIR, RMN, nada muito longe disso, tá? Se for uma coisa que só faz sentido dentro da sua especialidade, evitem usar. Bom, a introdução do trabalho, que está representada aqui, ela tem que ter algumas características importantes. A motivação do trabalho tem que estar lá, né, expressa nos objetivos.
O que é que o seu trabalho tem de novo, então, um foco diferente do trabalho com relação a tudo que existe na literatura. Não nos esqueçamos, se ela é uma pesquisa que requer uma hipótese, a hipótese tem que estar presente muito claramente na introdução e o objetivo, né? O objetivo do trabalho, tá? Então, uma boa introdução tem estes elementos. Aqui, por exemplo, eu peguei uma estrutura, ó, meio ambiente e demanda por energia. Dois aspectos extremamente relevantes para a nossa discussão como sociedade, hoje em dia. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa, então o contexto é extremamente amplo. Vamos afunilar. Aí, digamos que eu queira abordar esses dois contextos a partir de um dispositivo conversor de energia não fóssil, porque a demanda por energia não para de crescer, com a complexificação da nossa sociedade, dos nossos equipamentos, né? E eu tenho que arranjar um jeito de responder a essa demanda sem impactar o meio ambiente. Então, aqui eu já caí para um contexto mais específico. Dentro desses dispositivos existem inúmeros, baterias, tal. Eu peguei um específico, célula combustível de hidrogênio. Aqui está o gap da pesquisa, a problemática. Hidrogênio tem problemas, tá? Tem problemas para a gente obter ele puro, ele é explosivo, tem que ser armazenado na forma de um gás, ele é pequenininho demais, então é fácil de escapar, ele é muito difusivo. Aí vem a proposta. Então a gente pode usar um álcool nesse dispositivo. Dentre os inúmeros álcoois, vejam que eu estou afunilando, né? Glicerol, por quê? Aí eu dou um outro contexto. Preço, que é muito barato, e abundância, que só aumenta porque o glicerol é um subproduto do biodiesel. Com o aumento da produção do biodiesel, a gente tem um excedente de mercado de glicerol, o que faz com que o preço seja virtualmente nada hoje em dia. Então, essa pesquisa fictícia aqui poderia combinar com o estudo exploratório da viabilidade técnica e financeira do uso do glicerol nestes dispositivos em substituição ao hidrogênio. De novo, ó, vejam a abrangência formando uma cinturinha, né? Então, esse seria um exemplo típico de uma introdução, da estrutura de uma introdução. Com relação à sessão experimental, o mais importante aqui, gente, é a gente garantir a reprodutibilidade. Isso é um tema que é bastante preocupante hoje em dia. Digamos, as pessoas que se debruçam sobre isso mostram que um dos principais desvios éticos da pesquisa científica é a ausência de reprodutibilidade, e muitas vezes isso ocorre porque as pessoas acham que a sessão experimental não é importante. Tudo bem, ela é mais chata de escrever, ela é a mais chata de ler, né? Porque basicamente o que eu tenho ali é uma descrição de procedimentos, de protocolos, de substâncias. Mas se vocês não derem a receita do bolo inteira, por exemplo, imagine que eu vou contar para vocês a receita do bolo e eu não falo do fermento. Vocês jamais conseguirão reproduzir o bolo que eu produzi. Então, os detalhes experimentais são fundamentais, porque se alguém de fato se interessa por um dos nossos trabalhos, o primeiro passo dessa pessoa vai ser reproduzir o nosso dado para, a partir daí, construir conhecimento novo. Se ele não reproduz, o artigo não será citado, ele não será usado como referência. Então, nada de esconder o jogo quando se trata da sessão experimental. Esse é o recado mais importante, tá? Na questão dos resultados de discussão, nesse trecho, é importante a gente lembrar que, embora a gente tenha que guiar o leitor, ele não é cego. Eu encontro muitos artigos em que a leitura é muito chata, porque aqui na discussão, o cara está falando basicamente em números. Vejam, isso aqui é de um trabalho do nosso grupo. O que é que eu faço aqui? Eu estou apresentando um resultado, comparando uma série de materiais, e esse aqui é melhor. Tá? Eu não vou dizer simplesmente que esse aqui é melhor aqui, mas eu falo assim, ó, à medida que superfícies contendo platina e rutênio, né, que são representados aqui, ó, esses três primeiros aqui, as três primeiras barras, se tornam mais ricas em rutênio, e aqui estão as composições, as densidades de corrente aumentam e atingem o máximo para essa composição. Então eu não vou falar aqui, ó, quando eu tenho a composição 95,05, o valor é 2,5.
Quando eu tenho a composição 88-12, ele passa para 3. Não, vocês vão falar da tendência. Essa interpretação o leitor é capaz de fazer. Então, qual é a ideia aqui? Está crescendo aqui, mas se eu pegar um pouquinho de rutênio e substituir por um pouquinho de ródio, cresce ainda mais. Basicamente é o que essa discussão está dizendo aqui. Depois, é claro, a gente vai explicar as razões pelas quais ela cresce. Tá? Mas quando vocês forem apresentar a figura, nunca gastem tempo nem paciência do leitor falando dos números. Os números estarão expressos na própria figura ou numa tabela. Quanto à apresentação dos dados na forma de gráfico, a criatividade é fundamental para que o leitor entenda a nossa discussão e, portanto, concorde com o que a gente conclui desse trabalho. Se ele não consegue enxergar a tendência no dado que nós apresentamos, provavelmente ele vai ficar em dúvida com relação às conclusões. Olha essa bagunça. Isso aqui também é um dado real, obtido de espectroscopia de infravermelho, trazido por um aluno do grupo para mim nesse formato. Vocês conseguem entender alguma coisa aqui? Se esse conjunto de dados está indo, está vindo, se todos foram obtidos simultaneamente? Não dá para saber. Agora, deem uma olhada nesse mesmo conjunto depois de tratado. Aí, se eu falar para vocês, tem uma banda que aparece aqui, tem uma que desaparece aqui, vai ficar muito mais fácil de vocês perceberem e concordarem comigo a partir dessa série. Certo? Que, inclusive, não está expresso aqui o eixo aqui, mas é uma série temporal. Então, a apresentação do dado é meio caminho andado para que o cara concorde com as nossas observações. Aqui eu tentei resumir, na forma de um slide, quais são os componentes que um bom gráfico tem que ter. Primeiro, tem que ter uma boa separação visual entre os diferentes sinais. Né? É interessante que as curvas não se sobreponham. A dimensão tem que ser escrita na forma correta, com essa barrinha indicando qual é a dimensão da grandeza que é apresentada aqui no eixo das variáveis independentes. Tá? Esse número, barra centímetro menos 1, quer dizer o seguinte, 1.200 aqui corresponde a 1.000 centímetros, 1.200 centímetros a menos 1. É um número de ondas que cabem em 1 centímetro. Quando eu normalizo por centímetro a menos 1, isso me permite escrever o número 1.200, se não colocar 1.200 cm a menos 1 aqui. Então, existe uma lógica por trás do uso da barra, certo? Uma boa relação entre as dimensões dos eixos x e y. Então, aqui vejam que como as bandas estão projetadas ao longo do eixo y, eu facilito a visualização por parte do leitor se eu esticar a minha figura no eixo y, no eixo correspondente. O espaçamento adequado dessas grandezas, então, os programas de construção de gráfico, muitas vezes, eles geram aqui intervalos pequenos, então o número fica quase em cima do outro, não precisa, tá? Então, deixem de uma forma que o gráfico não fique visualmente muito carregado. E, finalmente, eventuais informações adicionais. Por exemplo, aqui eu queria que o meu leitor soubesse que essa banda corresponderia a um estiramento de uma carbonila, que essa era de um CO. Então, esses elementos textuais podem ser inseridos dentro da figura. Bom, tem um outro parâmetro, que é o resumo gráfico, que hoje em dia a maioria das revistas está tornando obrigatório, que é construa uma figura que ilustre a principal conclusão do seu trabalho. Aqui nós vamos encontrar vários casos. Por exemplo, eu encontrei isso aqui como exemplo, num artigo, num editorial de uma revista que eu acho que é Chemistry of Materials. Isso aqui não é um resumo gráfico, certo? Dá para a gente saber do que tratava o trabalho? Não. A gente está vendo uma micrografia e está vendo, eu, pela experiência aqui, eu diria que isso aqui é um difratograma. Com picos de difração aqui, eu sei que tem cobre nesse material, mas eu não sei nada a respeito da ideia do trabalho. Por quê? Os autores pegaram a figura que estava lá no meio do artigo e reproduziram ela aqui. Essa outra, o cara até deve ter imaginado alguma coisa, parece uma micela, que forma um tipo de estrutura, mas o parâmetro que o sujeito usou aqui está exatamente como eu consegui no PDF. Não dá para a gente ver que parâmetros ele está analisando. A figura ficou pequena demais. E muitas vezes nem é interessante colocar o resultado de um dado experimental. A ideia não é essa. Comparem com esse aqui.
claramente a gente sabe que os caras estão investigando qual é a composição da atmosfera e se ela tem relação com o efeito estufa. Essa outra, não precisa nem de ser químico, eu acho, para entender que o cara está promovendo uma reação aqui. Próton combinando com oxigênio, gerando água. Veja que a figura é bem simplesinha. E essas manchinhas que ele mostra aqui no quadrado são catalisadores que têm uma estrutura interna de paládio e uma externa de ferro e platino. Então, esses são dois bons exemplos de resumos gráficos e esses são dois exemplos que a gente não deve usar. Quanto às conclusões, vejam que o tempo verbal determina a abrangência da nossa conclusão. Se eu falo que a alta temperatura prejudicou o processo de encapsulamento de uma nanopartícula, por exemplo, eu estou passando a mensagem para o leitor que refere-se àquele dado que eu obtive. Se eu falo que ela prejudica, significa que se o cara seguir as recomendações que eu dou na sessão experimental, ela prejudicará no futuro. Como a ciência trata de categorizar fenômenos em estruturas conceituais mais abrangentes, então a segunda conclusão é preferível com relação à primeira. É lógico que isso aqui, todo conhecimento em ciência é provisório, certo? Portanto, eventualmente alguém pode demonstrar no futuro que não é exatamente assim. Mas o que eu passo, a mensagem que eu passo é, até o momento onde eu estudei, com base em tudo que eu sei, eu posso fazer essa afirmação. Então, ao contrário da sessão experimental, a sessão de conclusões sempre deve ser escrita no presente. Em outros aspectos, o número de conclusões não determina a relevância do trabalho. Seu trabalho pode ter uma conclusão e ainda assim ser extremamente relevante. Então, nada de encher linguiça, tá? Se, de fato, vocês chegaram a 2 conclusões, a 3, enumere-as no item conclusões, no item correspondente. Se é só uma, não tem problema, gente. O trabalho eu sempre cito esse trabalho do Arno Penzias e o Wilson, que trabalhavam no Bell Laboratories e na década de 60 encontraram sem querer radiação cósmica de micro-ondas que permitiu a gente validar o modelo do Big Bang. Ele tinha uma conclusão. Os caras ganharam o Prêmio Nobel de Física por isso. Então, o número de conclusões e a relevância do trabalho não estão relacionados. Se você puder, você pode deixar a dica para o leitor de onde é que você pode aplicar aquelas conclusões numa audiência um pouco mais abrangente. Isso é muito comum nas principais revistas, né? Ó, tem um exemplo aqui, ó. Trabalhos, resultados ilustram que a escolha adequada de adiatos, não vou entrar em detalhes aqui. O que pode, em última instância, significar um passo adiante no controle de processos complexos, como os caminhos de oxidação de moléculas orgânicas, embora esse trabalho aqui tratasse de uma única molécula. Então, o que é que os autores estão dizendo aqui? Bom, essa observação que a gente fez de modificar superfícies pode ser usado para outras moléculas. Isso está dando uma dica para um leitor que às vezes não trabalha especificamente com a molécula dele. E, eventualmente, ainda aumenta a chance de que esse cara seja citado por aquele leitor que trabalha com uma outra molécula. Então, tudo isso é pensando em, claro, primeiro ponto, fazermos ciência de qualidade, mas depois dar visibilidade àquela ciência de qualidade que a gente fez, que a gente praticou. Bom, no item... Travei de novo? Não. No item agradecimentos, tenham cuidado, hoje em dia, quando a gente recebe algum financiamento dos órgãos de fomento, no termo de concessão, existe uma cláusula contratual que fala que, quando o artigo for publicado usando aquele recurso, vocês têm que especificar o número do processo, inclusive. Então, a gente não pode esquecer, deixar de agradecer a quem financiou a nossa pesquisa, tá? Às vezes o aluno pensa só na bolsa dele, né? Bom, vou agradecer a CAPES porque eu recebi bolsa na CAPES para trabalhar com isso. Mas, lembrem-se que vocês estão trabalhando num laboratório que tem uma infraestrutura que foi conseguida, às vezes, ao longo de muitos anos, e aí se vocês usaram a capela, o potenciostato, o HPLC, tudo isso veio de algum lugar, então é interessante que vocês conversem com o seu orientador, a pessoa que está no grupo há mais tempo, para que nenhum desses órgãos seja esquecido, tá? Esse é o detalhe mais importante.
Se tiver alguém que eventualmente contribuiu com o trabalho, mas não é autor, por exemplo, alguém que foi lá e fez um experimento isolado e não discutiu com você, portanto, não se apropriou das conclusões daquele trabalho, a hora de citar o sujeito é aqui, nos agradecimentos, e não colocar ele como coautor. Ok? As referências, eu vou passar rapidinho por elas, só para comentar que não coloquem, tomem todo o cuidado do mundo para que não tenham incorreções, né? Problema de digitação, porque o cara pode eventualmente não encontrar, nunca faça citações indiretas. Então, o fulano de tal está falando uma coisa no artigo, em vez de você ir no artigo fonte, você cita a partir dele. Por quê? Porque o sujeito pode ter entendido errado e você pode estar replicando um erro. Não citem afirmações que carecem de comprovação experimental, uma afirmação que é tipicamente uma opinião do autor. O cara fala assim, eu acho que o desmatamento da Amazônia é importante para a gente gerar mais soja. Não existe comprovação científica, todas as evidências andam no sentido contrário a isso. Então, seguramente, essa afirmação é uma opinião, ela não está embasada em dados científicos, portanto, não citem esse tipo de afirmação. Os estudos clássicos, quando vocês forem citar, e aí os clássicos, depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso na sessão de perguntas, mas é basicamente aqueles que muita gente já citou, né? Que muita gente já leu. E evite citar trabalhos que o leitor não possa ir atrás deles. Então, de periódicos obscuros, que o cara não consegue encontrar o artigo online, ou que estão num idioma que ninguém entende. Porque o cara não vai ter como confrontar a sua afirmação sobre a referência com o resultado, com o dado do trabalho original. Então, evitem esse tipo de artefato, de artimanha, e não exagere nas autocitações, porque pode parecer muito autopromocional, né? E pode passar a mensagem que é assim, bom, esse cara, se só ele se cita, então para quem interessa a pesquisa que ele faz? Tá? Então, cuidado com isso. Eu ia sugerir aqui, não é fazer propaganda não, mas vocês podem usar uma plataforma online, que é a Mendeley. Vocês podem colocar, dependendo do aplicativo, vocês podem colocar um plugin dentro do Word, e aí vocês baixam os trabalhos em PDF, e eles ficam numa base de dados, o plugin, e aí vocês vão lá, quando vocês querem adicionar uma referência, vocês puxam a partir daquele arquivo, ele já gera a referência automaticamente para vocês. Isso evita que o trabalho tenha qualquer incorreção na grafia do nome dos autores e tal. Tá? Estamos quase terminando, gente. Eu queria só falar do aspecto da carta de encaminhamento, que geralmente é uma coisa com a qual os pesquisadores de informação não têm acesso, porque é um documento que ele não fica disponível junto com o artigo. Isso aqui é uma comunicação que é entre o autor correspondente, aquela pessoa que submete o trabalho, e o editor da revista que vai encaminhar esse trabalho para revisão. Então, eu sugeria vocês darem uma olhada nesse editorial da ACS Nano, que é muito bom. Inclusive é o editor-chefe que assina, né? Um dos editores associados, que é qual é a importância da carta de encaminhamento. Às vezes os autores simplesmente copiam, resumem e colocam lá, e na verdade, assim, dependendo da natureza da revista, imagina uma revista que trabalha com nanotecnologia, a quantidade de sub-áreas da ciência que podem trabalhar com nanociência e nanotecnologia. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o editor ele não é especialista no tema do seu trabalho. Então, você vai ter que contar para o editor, para ele saber para quem manda, você tem que contar uma história que é menos técnica do que aquela que consta no artigo. Tem que ser um negócio... Ele até dá um exemplo nesse editorial aqui, que eu não trouxe, mas ele dá um exemplo assim, vamos imaginar que você vai bater um papo com o diretor num congresso. E o cara pergunta, me conta aí, como é a sua pesquisa? A carta de encaminhamento tem que ser mais ou menos nesses termos. Você vai contar, ou um colega, o que é que você está fazendo no seu mestrado? Você não vai entrar em detalhes, você vai contar de forma geral. Então, o editor, para que ele tenha noção de para quem ele vai encaminhar, qual é o especialista que entende do seu tema, ele não precisa de saber os detalhes do seu artigo, ele precisa saber o que é que você fez. Tá? E ele fala que eles criaram esse editorial aqui porque eles estavam preocupados que, assim, mais de metade das publicações dessa revista e de outras são barradas pelo editor porque as pessoas não se preocupam em fazer uma boa carta de encaminhamento.
Então ele fala assim, aqui ele faz todo um drama, né? Inclusive no texto ele fala, imagine um estudante, um pós-graduando corajoso que desperdiçou uma parte importante da sua juventude num laboratório, às vezes o trabalho demorou anos, aquilo foi, voltou, discutiu com coautores e na hora de apertar o botão para fazer o upload, você desperdiça uma excelente oportunidade de publicar numa revista boa porque você não tomou cuidado com esse último documentozinho que é a carta de encaminhamento. E fato é que enquanto vocês não forem autores correspondentes, vocês não terão essa oportunidade. Então, conversem com os orientadores de vocês e falem, professor, deixa eu dar uma olhada nas suas cartas de encaminhamento, deixa eu ver como é que a coisa, como é que se faz isso. Isso é importante para a gente ir treinando essa capacidade para não perder essa oportunidade, como é comentado aqui nesse editorial, né? Último slide que trata do conteúdo. Então, o processo de revisão. Basicamente, eu tenho aquela mocinha ali, está representando a autora correspondente, ou o conjunto de autores, mas só um deles vai submeter para a revista. Então, a gente entra numa plataforma online, manda para uma revista, e a revista, na verdade, por trás dela existe um editor, né, que é o juiz, é aquele cara que vai definir os rumos da sua publicação. Só que esse cara aqui, ele não vai emitir um parecer sobre o trabalho, ele vai encaminhar a um corpo de especialistas, que são chamados de revisores, né? Os reviewers. Isso aqui é o chamado sistema de revisão por pares, porque esses caras são colegas dessa moça, porque eles trabalham na mesma área e são capazes de julgar o teor científico daquele trabalho. Assim como ela também julgará, em outro momento, o trabalho de um desses colegas. Com base nisso, os sujeitos emitem um parecer, que pode ser a rejeição, pode ser uma revisão, ou seja, você vai modificar certos aspectos do seu trabalho e depois você ressubmete, que a gente ainda vai passar por outra etapa de julgamento. Com base nos pareceres desse grupo de especialistas, esse número pode ser, geralmente ele varia, no mínimo tem que ser 2 pessoas, 2 opiniões independentes. Esses caras aqui não leem a opinião do outro. É só o editor que tem acesso a todas as opiniões. Isso pode variar de 2 pessoas, numa revista de especialidade, até 10 pessoas. Por exemplo, numa revista como Science ou Nature, você pode ter o seu manuscrito encaminhado para 10 pareceristas diferentes. Com base nesse conjunto de pareceres, o cara vai bater o martelo e vai dizer, ó, o seu artigo foi aceito ou ele foi rejeitado, ele está no meio do caminho, mas mais para rejeição do que para o aceite. E aí tem uma série de gradações possíveis. E eu estou resumindo essa história nesse último slide, porque tudo isso que eu mostrei para vocês aqui ao longo dessa apresentação, demorou bem mais do que 1 hora, peço desculpa para vocês, é para que a gente aumente as chances de que esse processo aqui seja bem sucedido. Tá? Então, vou fazer um pouco de marketing aqui no slide. Se vocês quiserem, eu tenho um canal no YouTube, só procurar lá para o Giuseppe Câmara, vocês vão encontrar esse conteúdo aqui na forma de pequenas dicas, né? São vídeos bem curtinhos, 2, 3 minutos, em que eu falo sobre esses tópicos. Então, quem tiver interesse pode ir lá, eu fico o convite para vocês se assinarem o canal, né? Vocês podem mandar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do material que eu coloquei aqui, os editoriais, eu tenho todo esse material e posso disponibilizar para vocês, então é só vocês anotarem o meu e-mail aí, ó, Giuseppe Silva. Nesse material que eu vou deixar com o Kelson, que ele vai repassar para vocês, tem um convite do WhatsApp, porque eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Ciência e Divulgação, em que esses vídeos aqui são divulgados em primeira mão, na hora em que eles são postados no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem também, vocês podem entrar no programa. E se vocês tiverem interesse, aqui eu devia ter colocado o site do programa de pós-graduação, né? Um pecado aqui. Se vocês tiverem interesse, mas o Raimundo tem o meu contato, então se vocês tiverem interesse em saber especificamente sobre eletroquímica e eletrocatálise, que é a área da minha pesquisa, né? Eu trabalho no LEMA, né, no Laboratório de Eletroquímica de Materiais Avançados da UFMS, e o Raimundo pode servir de ponte para vocês, se alguém tiver algum interesse. Mais uma coisinha, pessoal. Sei que eu já abusei da paciência de vocês. Nós estamos promovendo um ciclo de seminários que chama Webinar, né? Que é conjunto com a química
a pós-graduação em Química da UFMS, junto com o da Ciência, o Programa da Ciência dos Materiais, está promovendo esse ciclo aqui. E aí, toda semana, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, no horário de Manaus, e aqui também, nós temos um palestrante. Hoje é o professor Mark Cooper, que é imperdível para os eletroquímicos. Aqui tem, se vocês entrarem lá ou na página do PPGQ ou nas redes sociais do PGCM, vocês vão encontrar o link para a sessão do Google Meet. Nós vamos ter, a gente já teve gente do calibre do Sérgio Rezende, que é ex-ministro, o professor Hamilton Varela, o professor Glaucio Oliva, ex-presidente do CNPq, o professor Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, falou para a gente semana passada, uma palestra espetacular. O professor Marcelo Gleiser vai falar para a gente, o professor Fernando Galenbeck, o professor Ildeu, que é o presidente da SBPC, o professor Miguel Nicoleles. Então, assim, está recheado, eu deixo aqui o convite para todo mundo, que está recheado de grandes personalidades, grandes pensadores da ciência. E, por fim, eu queria agradecer ao programa de pós-graduação em Química da Federal do Amazonas por esse convite, e agradecer ao professor Raimundo, que tem o Raimundo e eu em várias ocasiões. Aí. O professor Raimundo é um amigo querido de longa data. Me desculpem pelo adiantado da hora aí. E, bom, acho que eu posso parar a apresentação agora. Espero que tenha sido útil para vocês. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente aula. Muito mais do que uma palestra, foi uma super aula. E nosso tempo está adiantado, mas acho que a gente tem tempo para umas 2 ou 3 perguntinhas. Alguém deixou uma pergunta no meio da apresentação, foi o Everton. O Everton perguntou se o professor é válido destacar uma técnica de caracterização do título do artigo para ser mais específico, ou seja, para direcionar para quem pretende usar aquela mesma técnica? Tudo é uma questão relativa. Se, por exemplo, se a técnica for algo inovador, há que se ter o cuidado de não usar siglas e de sim descrever a técnica. Agora, se a gente está falando de um artigo em que a própria técnica é a inovação proposta, é lógico que ela tem que constar no título. A Dorian, ela também perguntou se o senhor sabe informar se no Brasil já há revistas que têm a preocupação em pedir a declaração de autoria. O senhor sabe alguma revista brasileira? Rapaz, geralmente a gente só descobre isso quando vai submeter, né? Eu sei que recentemente as revistas da Elsevier, mas essa coisa começou esse ano ainda, que eles estão pedindo a declaração de autoria. Antigamente eles só... a coisa mudou, que é assim, eles pediam a lista dos e-mails dos coautores, e aí chegava um e-mail dizendo, se você é o coautor desse trabalho, você não tem que fazer nada. O seu silêncio já implica no reconhecimento. Agora eles estão fazendo o contrário. Eles estão pedindo que, se você reconhece a coautoria daquele trabalho, você tem que entrar lá no link e clicar num botãozinho. Então, saiu da passividade para a atividade no reconhecimento. Agora, eu realmente não sei dizer se... Até porque esse ano eu não submeti para nenhuma revista nacional. Geralmente isso aparece na hora do... Professor, eu tenho uma pergunta que é muito atual. Eu tenho uma pergunta muito atual. Com a pandemia, nós tivemos... Eu estava lendo essa semana um pequeno artigo que saiu, em que se houve, nesses meses de pandemia, mais de 70 mil publicações voltadas para o assunto de Covid. E o que pesquisadores no mundo inteiro perceberam que uma resposta rápida a um problema urgente deveria ter respostas também urgentes em termos de artigos aceitos. E mais de 70 mil publicações, desse número enorme de publicações, mais da metade foi em repositórios científicos. Então está havendo agora uma discussão em muitos centros de pesquisa do mundo inteiro, será que as revistas deverão se adequar a isso? Porque para um problema desse, basicamente, os artigos estão citando direto artigos que foram publicados em repositórios e não em revistas, porque o tempo de aceite é um tempo complicado. O que o senhor tem a falar sobre isso? Infelizmente, esse trâmite que envolve a avaliação pelos pares é uma coisa que, pela própria natureza, é um pouco moroso, né? A gente não discutiu aqui, mas quanto tempo demora para publicar um artigo? Isso é uma coisa que pode demorar
na melhor das possibilidades, algumas semanas e às vezes mais de um ano, né? Entre as inúmeras adequações que às vezes o corpo de revisores pede para os autores. Mas as circunstâncias atuais, elas pedem um outro tipo de abordagem, né? Então, assim, eu fico... Como eu não trabalho, não milito exatamente na área, eu até vi aquela chamada do Covid que o CNPq fez, e alguns colegas entraram, eu passo bem longe disso na minha pesquisa, então não enveredei em nada referente ao tema, mas eu imagino que se por um lado a gente tem a urgência para resolver rápido um problema que é de interesse global, a gente não pode também se dar ao luxo de aceitar qualquer coisa. Porque a gente sabe que quando o sistema de revisão por pares ele não é utilizado como deveria, a qualidade do trabalho, ou seja, a confiabilidade daquele resultado publicado, ela cai muito rapidamente, e isso pode, especificamente no caso do coronavírus, isso pode ter implicações muito profundas, né? De alguém sugerindo terapia, medicamento, vacina, que lá na frente o cara vai testar, fazer a contraprova com outro trabalho e falar, não, aqui tem um erro fundamental. Então é complicado, cara, é uma questão muito delicada, assim. Eu não sei, eu tipicamente eu ficaria em cima do muro, eu acho. Os artigos, se for dar uma olhada no tema coronavírus, metade das citações de referência eram para os artigos que estavam depositados nesses repositórios, né? Os arquivos da vida. E alguns excelentes, né? Quando você entrava no repositório, você descobria que tinha uma discussão extremamente ampla, porque uma vez que está lá, você pode acessar, discutir, debater, xingar, até mostrar o que está errado, o que está certo. E eu confesso que eu não tinha muito acesso a isso, não era uma coisa que entrava muito na minha vida pessoal em termos acadêmicos, mas eu me surpreendi com a quantidade de downloads, de publicações que foram colocadas nesse arquivo e as discussões. Algumas eu achei excelentes, muito mais do que alguns revisores. Nós colocamos esses artigos nessa época e recebemos uma quantidade muito grande, não só de citação, mas também de feedback. Olha, talvez assim, talvez assado, eu não concordo, eu concordo, eu acho interessante, e alguns de pesquisadores que eram de revistas. Então, eu achei bem interessante, e essa semana o pessoal começou a dizer, será que não é o momento de se repensar a questão da divulgação científica? Como fazer isso em momentos de internet em que alguns artigos levam quase um ano? E principalmente levando em conta, tem um aspecto que você não tocou, que é o econômico ainda, que basicamente nós somos explorados pelas editoras, né? Você faz todo o trabalho, muitos periódicos você tem que pagar para submeter, e se o artigo não for de acesso aberto, que a maioria não é, você tem um custo para isso. Se você não pagar, você ainda vai ter que pagar depois para acessar o seu próprio trabalho. Então, os repositórios, eles pegam um atalho, mas a gente tem que lembrar uma coisa importante. Eu acho que tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, e assim, a gente não pode encarar um trabalho que está no repositório como um artigo terminado, porque ele não passou pela revisão por pares ainda. Ele pode ser uma obra de consulta, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, eu fico pensando do ponto de vista de cada autor. Vamos imaginar que o trabalho de um aluno nosso, doutorado, que o cara ficou lá ralando na bancada do laboratório 4 anos, chega ao final de 4 anos, você redige um artigo com todo cuidado, você mesmo vai partir do pressuposto de que aquilo não vale a pena ser publicado? Não. Até pelo esforço que foi empenhado, pelo tempo, né, requerido para desenvolver aquela ideia, é muito difícil que o autor tenha essa capacidade de dizer assim, não ficou bom e eu não vou publicar isso. Então tem que ser alguém que julgue e haja com imparcialidade sobre aquele trabalho. E, infelizmente, o repositório não usa esse conjunto de ferramentas da revisão, né? Uhum. O professor Raimundo está perguntando se é preferível publicar vários artigos em revistas de baixo impacto ou publicar pouco em revistas de maior impacto, né? E de que forma isso influencia, né, na vida acadêmica do pesquisador?
Raimundo, a resposta é certa, é claro, é sempre melhor publicar menos e melhor, mas nós já fomos cobrados, em tempos até muito recentes, nós já fomos cobrados por uma quantidade em detrimento da qualidade. Felizmente, o que eu tenho visto por aí é que essas coisas estão mudando, tá? Se você pode até conversar com o Paulo, que é o coordenador da pós aí, o que está sendo o caminho que está sendo trilhado pelos comitês de área da CAPES vai justamente no sentido de priorizar a qualidade. Tanto é que hoje em dia nós temos o que chama de produção qualificada dos programas de pós-graduação. Eles não estão mais interessados em saber quantos artigos um determinado programa produziu, mas o próprio programa, por critérios definidos no programa, vai elencar um subconjunto daquelas produções, e aí vai dizer qual foi o critério que foi usado e vai apresentar na vitrine para a CAPES. A gente quer que vocês nos avaliem por isso aqui. E a comparação vai ser feita dentro desse subconjunto, se não do total de documentos. Então, eu imagino que muito, assim, no futuro muito próximo, a gente vai estar, se a própria CAPES está indicando, está mostrando esse caminho aí, que a gente vai estar navegando em outras águas que são melhores, né? Dar mais valor a um bom trabalho, mesmo que seja, sei lá, publica um trabalho por ano, mas uma revista em que as pessoas estão comentando sobre a ciência que você fez, é bem melhor do que publicar em uma série de trabalhos de relevância. Excelente, excelente. O Ruggeri está perguntando, professor, o seguinte: após obter os resultados, o senhor sugere que a escrita desse artigo que você vai fazer seja já feita visando uma revista muito específica, ou você organiza o artigo primeiro e depois vai verificar em que revista ela se adequa melhor? O que você acha? Olha, pela minha experiência, eu costumo... só que assim, a gente não costuma mirar em uma revista. Porque para qualquer campo da especialidade que você se debruçar hoje, de ciência, você vai ter aí, no mínimo meia dúzia de revistas. Mas eu costumo olhar para onde eu quero publicar, ou seja, para aquele foco particular, antes da obtenção do resultado. No plano de trabalho, quando eu elaboro o plano de trabalho do aluno, eu já estou mirando um periódico. Para mim funciona bem assim. Pelo que eu tenho visto, depois que eu comecei a fazer isso, analisar o trabalho de ciência a mais longo prazo, né, com toda uma estratégia, eu aumentei a possibilidade de aceite dos meus próprios trabalhos. É claro que às vezes a gente erra. Como eu falei para vocês, rejeição todo mundo vai ter. De vez em quando eu levo uma pancada. E essa semana passada mesmo eu mandei uma proposta para o Journal of Catalysis, e o editor falou: não, aqui não. Acontece. Acontece, e muito. E muito, né? Mais uma pergunta, gente. Vamos aproveitar aqui o professor Giuseppe. Perguntas relacionadas à publicação, a estilo. A Flaviana está perguntando assim, professor: alguns artigos restringem o tipo de referência utilizada, como alguns materiais nacionais, sites, etc. Você poderia comentar algo sobre isso? Isso não é uma estratégia desejável. Se a gente for limitar o tipo de referência, na verdade teria que ser o contrário, né? Porque, por exemplo, você usar alguma coisa que você encontrou no Google, aquilo não passou, pode ser que não tenha passado, pelo crivo da revisão por pares. Então pode ser um artigo de opinião. A gente tem maluco hoje em blog escrevendo sobre terra plana. Então na verdade, assim, existe alguma coisa errada com o periódico que restringe a referência a um site ou a um tipo específico de busca. Desde que a ferramenta esteja disponível online para ampla consulta e ela tenha sido verificada pelos pares, qualquer um é válido. Ok, mais alguém? Bem, se não há mais perguntas, eu quero encerrar essa... Na verdade, para mim isso não foi uma palestra, foi uma aula excelente. Fiquei com vontade de ouvir mais, tem mais coisas sobre isso, professor. Se inscreva lá no canal, Kelson. Eu vou me inscrever lá no canal. Toda semana tem uma dicasinha nova lá. Os alunos se inscrevam também. Algumas coisas bateu muito, porque aqui também damos aula de como dar um seminário científico, então alguns temas se sobrepuseram, foi muito, muito interessante ver algo que se sobrepôs. E eu quero agradecer, professor, a sua presença.
Aos alunos, por favor, veja o material, o professor vai me passar também e eu vou passar para aqueles alunos que têm interesse, vou deixar lá na nossa Classroom, vocês podem acessar aquilo ali.